Os irmãos podem se assentar. 38º dia da 34ª Santa Convocação. Antepenúltimo culto desta maratona de 40 dias de cultos nos lares e na igreja. E foi um período de muita luta, mas de grandes vitórias. Graças a Deus, nós estamos chegando ao final. E é impressionante que o penúltimo dia será na igreja com o jantar de casais amanhã. E está aberto ainda, e há vagas ainda para quem queira jantar conosco amanhã à noite, às 19h30. Está tudo sendo preparado para que todos possam ser bem atendidos e que seja marcante na vida dos casais da igreja. E não poderia ser de outra maneira de nós estarmos no lar do irmão Marcos e da irmã Regina, que aos 13 de agosto de 1998, precisamente aqui neste lugar, nós começamos a Igreja Batista em Parque dos Camargos. Não era assim amplo e alto, mas foi neste lugar que demos início à Igreja Batista. Neste tempo remoto, o nosso locador era alguém que passava de largo quando nós nos reuníamos aqui. Mas que depois de um determinado tempo chegou à nossa igreja e está até hoje e é bênção na nossa vida, é bênção na vida da igreja. E é um privilégio estarmos aqui nesta noite, no 38º culto em Santa Convocação. Nós estaremos falando nesta noite sobre a soberania absoluta de Deus. E está nos Salmos 24. Salmos 24, que nos diz aí, na palavra de Deus, o seguinte. Salmos 24. Abram todos. Nós todos acharam? Eu vou ler o salmo todo. É um salmo de Davi ao Rei da Glória. Depois eu quero perguntar a todos quem é o Rei da Glória. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar da sua santidade? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura com engano. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que te buscam, dos que procuram o teu rosto, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor poderoso na batalha. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E a minha pergunta do início foi: quem é o Rei da Glória? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Mas espera aí, o senhor falou que
é Deus. Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas que foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é Deus, mas ele nasceu de Maria, verdade. Mas ele é de eternidade em eternidade, que se fez carne e habitou entre nós. Então ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Tamanho é o seu amor, tamanho é a sua graça, tamanho é a sua misericórdia. Quem é o Todo-Poderoso? É o Criador Supremo de todas as coisas. E é aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos. O Salmos, ele destaca 3 coisas a serem percebidas nesta noite. Em primeiro lugar, a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas que lhe pertencem. O direito de Criador e Fundador. Ele é o dono do mundo. É ele que disse que haja luz e houve luz. Foi ele que estabeleceu todas as coisas. E depois de todas as coisas prontas, criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos criou e criou com um propósito. Com o propósito de louvarmos e exaltarmos o seu nome. Ele é Deus. Mas nós não podemos ver Deus. Por quê? Porque em João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é Espírito. E importa que todos os que o adorem em Espírito e verdade. Como nós somos criaturas criados por Deus, nós temos um corpo físico, temos um espírito que é pneumatos, soprou para dentro o fôlego da vida, então somos espírito e nos tornamos alma vivente. É por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus, imagem moral. Amados de Jesus Cristo, esse supremo Criador, ele tem todo o poder, toda a glória e majestade. E as pessoas se esquecem de lembrar que existe um supremo, um soberano, um eterno, um glorioso, um santo e amoroso Deus. E nos desviamos para adorarmos outras coisas, mas não adoramos aquele que criou todas as coisas. Dizem aí os especialistas, pseudos cientistas, que foi o Big Bang, que do nada explodiu e aconteceu tudo isso. Se houve uma explosão, houve alguém que acendeu o pavio. Quem acendeu o pavio? Nem eu e nem você. Mas não é assim, porque nós somos criacionistas. Nós cremos na existência real de Deus, que é santo, que é eterno, que é glorioso, que é maravilhoso e misericordioso. Amados de Jesus Cristo, em segundo lugar, nós podemos destacar, dentre tantas maravilhas de Deus, a pureza e retidão de caráter exigidas para se apresentar na presença do Senhor. E que aqui em 24:4 diz que a pureza está naquele que é limpo de mãos e puro de coração. É por isso que o salmista, no Salmos 51:1 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Em outras versões, um espírito estável. Então nós precisamos de um coração puro. Quem subirá no Monte Santo do Senhor? Aí até músicas que as pessoas promovem as suas vontades e os seus desejos. Exemplo: quero subir ao Monte Santo de Sião. Amados de Jesus Cristo, para querer não é poder. Para poder é necessário o querer de Deus em as nossas vidas. É necessário que o nosso coração seja puro. Mas como pode ser puro o nosso coração? Ah, amados de Jesus Cristo, reconhecer que somos todos pecadores. E como pecadores estamos separados dele. E para nos unirmos a Deus, é necessário que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. Mas como isso pode? 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, para subir ao monte santo do Senhor, é necessário arrependimento.
É necessário confessar pecados. E não se confessa pecado da seguinte forma: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, perdoa as multidões dos meus pecados. Pecado tem nome, tem jeito, tem cor, tem cheiro e tem hora. E a gente que tem Deus dentro do coração, e por ter Deus dentro do coração, temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, que nos convence da morte e do juízo. Então, quando eu transgrido, quando eu peco contra a santidade de Deus, o Espírito Santo diz: Sérgio, você pecou contra a santidade de Deus. Remorso não resolve. Remorso não perdoa pecados. Judas se arrependeu ao vender Jesus por 30 moedas? Não, ele teve remorso. E o que o remorso trouxe a ele? Ele foi e se enforcou. E ele foi separado ao meio, as suas entranhas. Então, o remorso mata, mas o arrependimento sara, cura, porque há um arrependimento. E aí há uma confissão: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Perdoa-me. Então o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único Salvador. Nenhum outro nome é dado dentre os homens para que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. A Igreja Batista não salva ninguém. A Igreja Metodista não salva ninguém. A Assembleia de Deus não salva ninguém. Católica, Apostólica, Romana não salva ninguém. Maria não salva ninguém. Aparecida muito menos. Só Jesus Cristo salva. João diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, deixa eu repetir isso, enfatizar isso, que isso fique na sua cabeça, para você nunca dizer: nunca me falaram disso. Ninguém vem. Não é vai não, tá? Vem, porque ele está à direita de Deus. Ele é Deus. Ao Pai, se não por mim. Quer ir ao céu? Deixa tudo que você crê. Joga tudo fora. E abrace a Jesus Cristo. E clama a ele, diz: Senhor Jesus Cristo, eu quero ser salvo. Ainda que você seja velho, já tenha aprontado de tudo nessa vida. Jesus te ama. E ele morreu na cruz para salvar você e perdoar os seus pecados. Ainda há lugar no céu. E ainda há salvação. Ainda há o sangue de Jesus Cristo correndo em direção à humanidade para lavar, para perdoar, para purificar os pecados. Só Jesus salva. Não é porque você não corta o seu cabelo, não é porque a mulher não usa batom, não é porque a mulher usa calça comprida, não é porque a mulher não raspa o sovaco e as pernas. É porque Jesus é Deus. E a religião pura é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A religião perfeita não é a batista. A religião vem do verbo religare. Religar o homem a Deus. E o mediador é Cristo. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não tem salvação em igreja nenhuma. Não tem salvação em religião nenhuma. O Salvador é Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Confesse os seus pecados. Mas eu não tenho pecado. A Bíblia diz que você é pecador. E se a Bíblia diz, é verdade. Mas quem escreveu a Bíblia foi homem. Eu nunca vi um cavalo escrever. Nem um cachorro. Nem um canário. Nem um periquito. É o homem que escreveu. E aqui há muitos que escreveram, ou na realidade transcreveram, não se conhecendo, vivendo em épocas diferentes, mas é palavra inspirada por Deus. E aqui é o que é o manual do fabricante. Então, a minha igreja, porque sem o meu pastor é Cristo. O Senhor é o meu pastor. Então essas questões, elas são muito sérias. Porque é a doutrina da minha igreja. Joga fora! Joga fora no lixo! É o que está escrito, é o que vale. A minha igreja não salva ninguém, mas o meu Jesus salva todo aquele que confessá-lo como Senhor e Salvador. Entregue a sua vida a Jesus e procura uma igreja
ainda que esteja longe da sua casa, esteja mais próxima da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tem igrejas aí que até o véu põe. Diz que a Bíblia não é a palavra, contém. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Toda a escritura divinamente é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para que todo homem seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Então é Deus na nossa vida. Não vá para o inferno. Ah, o inferno é aqui. Que delícia de inferno. Porque ninguém quer morrer, né? Mas você vai morrer. E quando você morrer, tem uma eternidade. E pode ser com Cristo ou sem Cristo. Onde você quer passar a sua eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? Apegado à minha religião. Olha, se agora ninguém reza a seu favor, não é missa de corpo presente que vai te tirar você do purgatório, porque não existe purgatório. Não é missa de 7º dia que vai te tirar do purgatório. Não é missa de um mês que vai te tirar. Dom Pedro I, todos os domingos, lá em cima, lá na Serra, lá no Rio de Janeiro, você reza a missa em intenção da alma dele. O infeliz ainda não saiu do purgatório. Só Jesus Cristo salva. A soberania é de Deus. É o Criador supremo de todas as coisas. Amados de Jesus Cristo, eu não sei se vocês ficam assistindo Rede Globo ou ficam nesse sistema arcaico e mentiroso das mídias televisivas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está voltando. A Terceira Guerra Mundial está a questão de dias. E a palavra de Deus diz que 1/3 da população da Terra morre de guerra. E a palavra de Deus diz que 1/3 da população da Terra morre de peste. E 1/3 que sobrar, Deus mesmo sairá no encalço deles. Jesus está voltando e você está achando que está tudo bem. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Aqui são dias. Ah, eu já cheguei a 68, a minha velha já chegou a 70, que deve ter gente que já está um pouquinho a mais, a irmã Celinha, né? Tá aí a irmã Celinha? É ela que é a nossa patriarca aqui. Mas são poucos anos. Você sabe me definir o que é eternidade? É que nunca acaba. Você já imaginou no inferno para sempre, onde há choro e ranger de dente, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre? Aí você fala assim, mas lá no inferno tem mulherada, lá no inferno tem cachaça, lá nós vai ter baile. Você está enganado. Lá nem sonata tem. Lá nem cachaça tem. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque a sua religião não vai salvar você de jeito nenhum. Ah, mas a minha mãe foi, o meu pai foi, o meu tio é. Ai, pessoas boas que foram enganadas, e você está sendo enganado. Há um só Deus, o Todo-Poderoso, o Criador Supremo de todas as coisas, o dono de tudo isso, a quem você virou as costas. E os seus dias na terra estão acabando. E se você morrer agora, onde você vai passar a sua eternidade? Com Deus ou com o capeta? O diabo não existe. Você vai ver depois de morto o tanto que ele existe e o que é cair nas mãos dele. Amados de Jesus Cristo, a chegada triunfal do Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, que vai entrar para reinar. E nós cremos no reino milenar de Jesus Cristo aqui na terra, trazendo bênção, salvação àqueles que buscam com sinceridade. Oh, amados de Jesus Cristo, você pode fingir, até hoje aqui, Marcos, dá até para você fingir que saiu lá da crise e entrou no criso. 33 anos, hein, Marcos? Você pode até enganar a Regina, mas você não pode enganar a Deus nunca. De Deus ninguém zomba e ninguém brinca. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então, você precisa fazer as pazes com Deus. Você precisa de deixar ser inimigo de Deus.
Você precisa pedir a misericórdia de Deus, o perdão pelos seus pecados, e pedir para aquele que tem a caneta na mão, que não é o de Moraes, tá? Não é o de Moraes que tem essa caneta, não. Quem tem essa caneta é aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, para escrever o seu nome no livro da vida. Fala com ele agora, baixa sua cabeça e fecha seus olhos, ou fique de olho aberto, vendo com cara de paisagem, para ninguém perceber que você está virando crente. Né? Fica assim, né? Com cara de paisagem de Senhor Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, salva a minha alma, salva a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor é Deus, que não há Deus além de ti. Eu creio que o Senhor Jesus é o Salvador do mundo, aquele que veio, se fez carne, habitou entre nós e que foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. É no Senhor que eu creio. Faça como aquele ladrão lá na cruz na última hora. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta foi imediata. Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Receba esse perdão, receba esse salvo-conduto. Tenha o seu nome escrito no livro da vida. Seja salvo. E diga, eu pertenço a Jesus. Por direito de criação e por direito de redenção. Eu estou congregando na igreja tal e tal, mas o meu Senhor é Jesus. Eu sirvo a Deus. Eu fui salvo, lavado, redimido, perdoado por Deus. Não adianta lá, vai lá e reza tantas Ave Maria, tanto Pai Nosso, que eu te absolvo. Quem é o homem para perdoar pecados? Só Jesus perdoa pecados. Mas ninguém, porque é no sangue dele, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entregue a sua vida a Deus. Deixa de ser exibido dizendo que a sua igreja, que o seu pastor, que a sua doutrina, que as outras igrejas está tudo errado e só a sua é certa. É a palavra de Deus. É a Bíblia. Somos corpo de Cristo, onde o cabeça é o próprio Cristo. Não é a igreja batista. Não é adventista, não é a igreja nenhuma, é Jesus Cristo. Então fique bem enfatizado que quem está conosco todos os dias é Jesus. Não é a Convenção Batista Brasileira, não é as assembleias, não. Quem está comigo em todos os momentos é Jesus, porque Ele é o Criador Supremo de todas as coisas e Ele me ama. Às vezes, eu já namorei moças além lá dessa senhora que estou casado há 45 anos. Para quantas eu disse que eu amava? E era mentira! Mas elas acreditavam. Até eu acreditei. Mas Deus não é como o homem que é mentiroso, que é falso e sem vergonha, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ama você, te ama tanto, que deixou a sua glória, habitou entre nós, que esvaziou-se a si mesmo, e achado na forma de homem, esvaziou-se até ser achado na forma de servo. Isso é amor. E a Bíblia diz assim acerca dele, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem é pecador aqui, levanta a mão. É igual eu, tá? Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e o Espírito de Deus não está nele. Mas só Deus perdoa pecados. Eu quando perdoo, mas não me esqueço. Sempre quando eu te vejo, diz, caboquinho, te pego na curva, né? Eu quando te vejo, eu me lembro. Lembra que você fez? Você não lembra, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, lembra. Te pego na curva. Mas Deus diz que lança os nossos pecados na profundeza do mar. Ele se esquece dos nossos pecados. Dá tempo para Deus esquecer os seus. Confesse os seus pecados a Jesus. Nem que você não se lembra mais. Pode orar para Ele agora. Senhor Jesus, perdoa a multidão dos meus pecados.
Eu quero ser salvo. Mas você não merece a salvação de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas eu dou esmola. Mentiroso. Você dá feijão carunchado sem vergonha. Você dá roupa velha. Você não vai na loja comprar roupa boa para ninguém. Você não dá o seu salário, você dá uma moedinha. Deve estar vendo como eu sou bonzinho? Dou esmola. Estou trocando esmola com o céu, da boca da onça. Porque a salvação é de graça. Você não merece, mas Deus te ama e te dá a salvação. Deus abençoe a todos. Marcos, feliz aniversário de casamento. E você hoje completa aniversário ou foi ontem? É amanhã. Amanhã. Então, amanhã o Marcos está convidando vocês para ir no jantar lá na igreja, que é o Marcos que banca amanhã. Lá na igreja. Aniversário do Marcos. Deus abençoe a vocês. Eu posso orar? Deus vivo! Eu quero agradecer ao Senhor por estar presente com o Senhor aqui. O Senhor está aqui. O Senhor disse que está conosco todos os dias da nossa vida. Está também no aniversário do Marcos e da Regina. Está conosco. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pelo seu perdão. E obrigado pela salvação que conseguimos nos teus méritos. Eu te louvo e exalto o teu nome no nome de Jesus. Amém. Amém.